E aí a minha crítica aos nossos deputados conservadores, viu, o Miqueias? Uma crítica aqui, eu sei que as pessoas não vão gostar de mim quando falar isso. Cara, muitos deputados conservadores escolheram a questão ideológica, cultural, como trincheira e pauta principal. Vamos enfrentar a esquerda na trincheira cultural. E o cara vai lá, o cara tem 1 milhão de votos. No dia em que a imprensa brasileira descobriu que o ministro das Comunicações do Lula pegou 5 milhões de reais e botou na fazenda dele para uma rodovia. Aliás, ministro que não perdeu o cargo, tá? Ou seja, tem muita corrupção no governo Lula, já tá tendo. Nesse dia exato, o garoto pega uma peruca, bota na cabeça e vai falar de gêneros, né? Camarada, foco em segurança pública, leis para colocar bandido na cadeia, foco em combate à corrupção, sabe? Vamos deixar um pouquinho essa pauta, pode ser importante, mas vamos focar no que está matando o cidadão hoje. Criar leis para botar bandido na cadeia, né? Então, narrativa, irmão, narrativa. Quando você pega ali... Pode comer, irmão. Pode... Aqui o garfo aí, por favor. Usa o garfo, cara. Não quer, não? Porra, não. Quando você pega ali a questão do Pablo Escobar, por exemplo, e até mais recentemente também, em outros países da América Latina, você vê que os legisladores que enfrentam as facções criminosas, irmão, os caras têm medo de morrer. O Freixo, por exemplo, é um dos poucos que enfrentou uma facção criminosa, né? E tem medo de morrer. Agora, aí a gente percebe que, cara, você tem juiz que vai pra praia sem segurança, sabe? Promotor público que vai pra praia sem segurança. Aí um monte de deputado que se diz contra o crime, que não tá preocupado com segurança. Aí eu fico assim, os caras estão muito à vontade. A gente realmente não percebe um empenho sério, porque, irmão, eu combati o crime. Eu ando olhando para um lado e para o outro. Eu tomo cuidado com os locais onde eu vou, a hora que eu vou, porque eu sei que se me reconhecer na rua, eu posso ter um problema. Agora, como é que um juiz, como é que um deputado que diz combater o crime, como é que um promotor anda tranquilo? Tu tá disfarçado de estudante de sociologia aí, né? Tô disfarçado de estudante. Tá com um brinco na cabeça aí, com um boné. Só falta uma camisa do Che Guevara nele, o Glauber, só para completar a roupa do... Entendeu? Porque teve um caso agora, tem alguns meses, de um promotor, salvo engano, do Paraguai, e ele casou e foi passar a lua de mel dele num outro país da América Latina. Paraguai. E aí ele tava, acho que no Chile, Bolívia, não sei, não lembro certo o outro país. Mas ele era do Paraguai, né? Ele era promotor no Paraguai. Ele foi passar a lua de mel dele num hotel com praia privativa. Sim. Os caras alugaram jet ski pra matar ele em outro país. Isso aí. Aí eu pergunto, qual é o juiz que a gente vê no Brasil que corre esse risco? Tivemos o Odilon em Mato Grosso, cara, que foi o cara que prendeu, né, o crime organizado. Aliás, acho que virou filme, viu, Glauber? A história do Odilon, né? Mas tirando o Odilon, assim, mais corajoso... tivemos o nosso juiz aqui do Rio de Janeiro, o Alexandre Abraão, que foi atacado no fórum, né? Tentaram matar. Já entrevistou ele já, né? Ainda não. Cara espetacular, viu? Corajoso, ao extremo, corajoso. Tava no fórum de Bangu e os bandidos invadiram o fórum de Bangu, mataram um policial militar que tentou defendê-lo, né? Agora, se o bandido foi matar esse juiz, é porque esse juiz realmente ele era corajoso, tinha a mão pesada. Ele colocava bandidos na cadeia. E esse juiz, lembrei do caso dele agora. Que tinha um plano pro Moro, né? Ele só não morreu porque tinha um policial do BOP lá também, que reagiu. Tinha um policial do BOP no fórum nesse dia. Em Bangu? Em Bangu. Pô, e os bandidos mataram o menino na porta do fórum, né? Menino que estava com o avô foi assassinado por esses bandidos. E o Abraão voltou, é juiz até hoje, um cara muito, muito diferenciado, cara. Traz ele aqui um dia, cara, por favor. Eu já tentei e continuo com interesse em entrevistar ele. Agora, por que acontece isso com o Abraão? Por que acontece isso com um juiz? Por quê? Porque ele tem culhão, cara. Não, porque é exceção. Sim. É um cara só, é um alvo só. Se fosse uma regra, ou não? Podia. Ou não? Se fosse uma regra... Porque todos os polícias estão na mira, irmão. Porque todo polícia tá na cena pra combater. Sim. Não quero ser leviano, mas nós temos 1 ou 2 casos. Tem como é que é o nome? Lincoln,
lá do Ministério Público, né? Em São Paulo, que bate pra caramba no PCC. Fizemos uma covardia aqui, cara. Desculpa, vou corrigir, irmão. O juiz corregedor de São Paulo que foi assassinado pelo PCC, né? E também o juiz Alexandre, que foi assassinado no Espírito Santo também pelo crime organizado. Então, fizemos essas duas aqui. E, logicamente, a Patrícia Scioli também, puxa vida, não podia esquecer, assassinada covardemente por policiais militares que estão presos hoje, né? Então, assim, se a gente esquecesse de falar da Patrícia Scioli, aí vou apanhar da direita, né? Porque tem gente da direita que acha que a Patrícia Scioli tinha que ser assassinada. Que loucura é essa, meu irmão? Por qual motivo? Ela não era só uma juíza, ela investigava também, sabe? E ela era mão de ferro mesmo. E ela identificou policiais do 7º Batalhão, com auxílio dos próprios policiais do batalhão, né, Miquel? Que tinha uma ligação com ela. E eu conheci ela desde que ela era defensora, viu, Glauber? Doeu meu coração, viu, cara? Doeu meu coração. Ela foi defensora em pública, depois ela foi juíza em Volta Redonda, e eu conheci ela em Volta Redonda. Assim, conversava muito com ela. Uma mulher diferenciada. E ela no 7º Batalhão, ela em São Gonçalo, ela investigou policiais que praticavam o extermínio lá mesmo e tal. E ela foi fundo ali. E ela chegou em casa e foi covardemente assassinada, né? Os policiais foram presos. Uma investigação da DH muito bem feita. E os policiais estão presos até hoje. Aliás, o Coronel Cláudio foi preso também nessa investigação. O Coronel Cláudio, ele conversou comigo várias vezes. Pimentel, não tenho nada a ver com isso, mas não tenho mesmo. Mas o júri entendeu que o Cláudio estava envolvido. Mas o tenente, no caso, não liberou o Cláudio, não. O Cláudio disse para mim que o tenente ia tirar ele da história, né? Eu fui assistir o júri. O Cláudio está preso até hoje. É um excelente oficial no BOPE, viu? Excelente oficial no BOPE. O Cláudio saiu do BOPE como major, foi comandar a ocupação no 9º Batalhão, lá em Vigário Geral, e Lucas também. Depois eu perdi contato com ele, ele foi comandar o 7º, e uma equipe do batalhão dele matou a juíza e ele acabou condenado. Mas, cara, se a gente esquecer de falar da Scioli aqui, a gente ia cometer aquele equívoco de sempre, né? Eu estava uma vez na academia de polícia, o Miqueias, e um garoto levantou a mão e falou para mim: pena de morte para quem mata agente da lei. Né? Um cadete, né? Quem mata agente da lei tem que ser morto. Eu falei, puxa vida, boa proposta, hein? Boa proposta. E os colegas do 7º Batalhão que mataram a juíza Patrícia Scioli devem ser mortos? Não, de jeito nenhum e tal, né? Então, olha como as coisas são, né? Na pena de morte só para quem mata policial. Olha como as pessoas... Eu acho que a gente devia ter pena máxima para quem atente contra os agentes do Estado na prática da ação de Estado. Sim. Porque... O que seria a pena máxima, desculpa? Não, a pena máxima é que a nossa legislação permitia na época. Sem dosimetria da pena, é isso? A maior pena possível. Se em algum momento a nossa Constituição passar a permitir prisão perpétua, a gente assume prisão perpétua para esse cara. Porque o que acontece? Quando o cara ele atua contra um agente da lei, contra um juiz, contra um promotor, contra um policial, o que ele está fazendo, na verdade, é atuar contra toda a sociedade. Porque quando ele ataca um policial, ele está atacando todo mundo. Porque ele disse o seguinte, olha, eu não respeito as suas leis e estou desafiando você a me fazer cumpri-la. É essa a ideia. Quando o cara chega e dá um soco em uma outra pessoa, ele está literalmente desrespeitando aquela pessoa e descumprindo uma lei que é respeitar a integridade física do outro. Agora, quando o cara ele bota uma barricada, bota uma ponto .50 e fica esperando a viatura passar e ataca aquela viatura, ele está literalmente atacando a figura do Estado. Ou seja, ele está atacando toda a sociedade. Ontem, anteontem, não me recordo certo, teve uma viatura que um policial foi baleado, o tiro atingiu a femoral e ele faleceu. Né? Perdeu sangue ali. E o que aconteceu ali? Os policiais não estavam atrás dos criminosos. Os policiais não tentaram abordar o carro. Eles estavam parados e os criminosos simplesmente resolveram atacar os policiais porque eles eram representantes do Estado, representantes da lei. Então, vamos matar os agentes da lei ali. Vamos matar os agentes da lei. Ou seja, esse cara está dizendo, olha, eu não respeito o Estado.
Porque ele não Esse é um terrorista, viu? Esses são terroristas. E assim, se esse cara não respeita o meu Estado, por que eu tenho que tratar ele em conformidade com a minha legislação? Para mim, esse cara tinha que ser tratado com a doutrina de guerra. Porque hoje, o policial ele é emboscado. O policial, ele é atacado com armas de guerra. Toda lógica de guerra é praticada pelo criminoso. Sim. É lógica de guerra, não é uma lógica de criminoso comum, de gato e rato. A polícia chegou, o rato corre. Dá um tiro pra distrair o policial e sai correndo. Não, ele quer literalmente matar o policial. Cara, eu fui ver os meus ROs, quando eu saí da polícia pra poder pegar meu porte de arma, e alguns deles contavam como resistência, resistência ativa ou qualificada, não me recordo, que era quando eu tava indo tentar pegar os caras atiravam em mim. Mas depois eu percebi que alguns dos ROs constavam como tentativa de homicídio. Por quê? Porque eu estava parado no meu ponto base dentro da favela e os caras vieram atirar em mim. Eu não estava indo tentar prender ninguém. Minha função era só ficar naquele local para os caras não passarem. E eles vieram atirar em mim. Ou seja, eles não respeitavam a autoridade do Estado ali. Não é que eles tinham raiva do Miqueias. Não é que eles tinham raiva do cara que estava do meu lado. Eles queriam atacar literalmente a estrutura do Estado. Então, terrorismo. Assim, é terrorismo. Isso é terrorismo. Isso no teu entendimento, porque de algumas pessoas aí invadiam um prédio do STF. Pois é. Tem essa questão. Então, assim... a velhinha que estava na porta do prédio. A gente não pode tratar esse cara... Eu sou da seguinte tese. Cidadania é direitos e deveres. Se o cara não quer cumprir os deveres dele, ele perde os direitos de cidadão. Essa é a minha opinião. Assim que devia ser tratado. Não quer cumprir os seus deveres, você não tem os seus direitos. Acabou. Simples assim. Acho que a coisa devia seguir por essa lógica. O problema é que hoje o cara não cumpre os deveres dele, mas nego quer dar todos os direitos e mais um pouco. Só ampliar os direitos.